Estão me ouvindo bem? Sim, professora. Então, vamos começar? Porque o pessoal está entrando muito devagarzinho aí. Se a gente for ficar esperando, vai atrasar muito, tá? Vocês viram lá com a Adriana toda a parte de sistema nervoso autônomo, né? Simpático, parasimpático. Vocês viram da onde que deriva, né? As terminações nervosas, da onde vem os neurônios do sistema nervoso simpático e parasimpático, e como eles vão inervar todos os nossos órgãos, né? E aqui a gente vai agora falar um pouco mais sobre o sistema digestório. E vocês vão ver que, assim como a Adriana comentou lá com vocês, que o sistema nervoso autônomo, ele contribui para toda a parte de movimento, né, do trato gastrointestinal, os peristaltismo, né, movimento de massa, de propulsão, enfim. Esse sistema nervoso autônomo, ele também vai participar aqui auxiliando o processo de secreção, né? Então, ele é essencial para todo o funcionamento do trato gastrointestinal, né? Não só no sentido de fazer os movimentos, para que a gente tenha esse alimento passando aí em cada compartimento, né? Desde lá do esôfago, estômago, intestino, delgado, grosso, mas também ele vai auxiliar a secreção, né, das substâncias que vão ser necessárias para o processo digestivo. E aí a gente vai ter enzimas e vai ter outras substâncias também, tá? Então, nós vamos retomar bastante aqui o sistema nervoso autônomo. Vocês lembram que nós temos terminações aí, né, do parasimpático, que estão lá nos plexos, e de lá, né, já saem ali fibras secundárias que já são parte do sistema nervoso entérico, né? Então, há uma conexão do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso entérico. E vocês viram lá os pares de nervos cranianos, né? E nós vamos falar bastante aqui do vago, né? Porque ele vai inervar aí toda a região do trato gastrointestinal, né? Estômago, glândulas anexas, intestino, então ele vai ser bem, bem importante aqui para a gente, tá bom? Então precisa ficar, quem ainda não estudou, não deu uma olhada lá no sistema nervoso autônomo, é importante que vocês olhem, ok? Vocês já tiveram a histologia também, né? Sim. Tá, então quando eu falo para vocês de glândulas, né, que estruturalmente possuem ácinos e ductos, tá ok, certo? Certo, professora. Então, tá bom. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Então, a gente vai começar falando, né, nós vamos começar lá na boca e vamos descendo aí em relação às secreções. Hoje eu não vou comentar com vocês a questão do funcionamento em si, né, das substâncias que estão presentes nessas secreções, porque amanhã a gente tem uma atividade de digestão e absorção. Então, amanhã que eu vou falar bastante, né, sobre a ação direta desses constituintes das secreções sobre os alimentos, né, cada classe de alimento em particular, tá bom? Aqui nas glândulas salivares, né, nós temos essa estrutura típica, né, de glândula que possuem ácinos e ductos, né? Por que que a gente fala que ela tem? Porque nós vamos ter aí glândulas que não possuem essa estrutura especificamente, né, que são aquelas que fazem parte da parede do órgão, né, como, por exemplo, as glândulas que estão lá no estômago, as que estão na parede do intestino,
Então, essa é uma característica muito mais das glândulas anexas, né? Que aí a gente pode citar as glândulas salivares, o pâncreas, né? Que são glândulas que estão fora do tubo digestivo, mas que secretam, né, as suas substâncias lá para dentro do tubo digestivo. Então, por isso que a gente chama aí de glândulas anexas, tá? Aqui nas glândulas salivares, nem todas elas, né? Vocês lembram quais são as três principais glândulas que nós temos? Glândulas salivares anexas? Da Parótida, parótida, submandibular submandibular e a sublingual. Isso, parótida, submandibular e sublingual. Elas são todas iguais em termos de função? Elas secretam a mesma coisa? Não, né? Elas não secretam a mesma coisa. Então, nós vamos ter glândulas, por exemplo, né, que possuem aqui uma estrutura como essa que eu estou mostrando aqui em cima, que são chamadas de células serosas, que elas têm uma secreção específica, né? Diferente aqui, ó, das células, né, das glândulas que possuem células mucosas, né? Então, elas têm algumas peculiaridades em termos celulares, porque elas vão secretar produtos diferentes, tá? Então, nós temos aí a parótida, que é principalmente serosa, tá? Nós temos as sublinguais, que são principalmente mucosas, e a submandibular, que a gente chama de glândula mista, né? Que ela é tanto serosa quanto mucosa, não há uma predominância entre as secreções, ok? Na região dos ácidos, é que a gente tem aqui, né, a secreção primária. O que é a secreção primária? Aquela que tem as substâncias que nós necessitamos, né, para algum tipo de papel específico. Essa secreção primária, né, que vem aqui, que é liberada aqui nos ácidos, ela vai passar pelos ductos, né, para poder desembocar lá dentro da cavidade oral. E quando essa secreção primária passa aqui na região dos ductos, ela vai sofrer mudanças, porque essas células ductais, elas são células muito ricas em transportadores, né? E nós vamos ter bastante troca de íons aí. Então, alguns íons vão ser reabsorvidos e outros vão ser secretados. E isso vai mudar a constituição da minha secreção primária, tá? Inclusive em termos de tonicidade. A minha secreção primária, ela é mais isotônica, ou seja, ela tem uma tonicidade mais próxima à do plasma. Quando ela passar aqui pela região dos ductos e tiver toda essa troca de íons, né, ela vai se tornar uma solução mais hipotônica em relação ao plasma. Isso só é possível pelo tipo de transporte que a gente faz aqui, tá? Então, aqui na região ductal, nós vamos ter principalmente reabsorção de sódio e cloreto e secreção de potássio e bicarbonato. Ou seja, a tendência é que ela tenha menos sódio e cloreto do que o plasma, mas tenha mais bicarbonato e potássio, ok? Por conta da secreção que acontece aqui. Se essa glândula fosse uma glândula mucosa, né, a minha solução primária aqui, ela seria rica em mucina, né? A mucina que é liberada aí pelas células mucosa e que tem uma ação lubrificante muito importante. Se eu estou falando de uma glândula serosa, quem que está nessa secreção primária, predominantemente? Proteína.
Proteínas, que tipo? Enzimas, Qual delas? amilase salivar, Principalmente a amilase salivar, né? Nós temos as lipases salivares também. Principalmente a amilase, né? A gente chama ela de alfa-amilase, né? Amilase salivar, ou ela também era chamada antes, agora a gente usa bem pouco esse nome, de pitialina, né? Vocês já devem ter ouvido falar, mas agora a gente chama ela muito mais de alfa-amilase, tá? Então, dependendo da glândula, essa solução primária, ela pode mudar. O que mais que a gente tem como constituinte da saliva? Além das enzimas, além dos íons, Água. água, o que mais? Vocês lembram de mais constituintes? Nós temos anticorpos, tá, presentes na saliva, principalmente IgA. Nós temos substâncias com atividade bactericida, bacteriostática, tá? Então, isso já nos traz, né, qual é a importância da saliva, qual é a função da saliva. lubrificação, digestão e proteção, Isso, ela lubrifica toda a cavidade oral, né, mantém a cavidade oral lubrificada, úmida, né, os constituintes exercem proteção aí, da cavidade oral. Ela serve para ajudar a misturar os alimentos, né, regular a temperatura desses alimentos, ok? A gente produz uma quantidade bastante grande de saliva no dia. Vocês têm ideia de quanto de saliva por dia a gente produz? Eu vi que é de 1 litro a 1,5 litro. Fiquei muito assustada. De 1 litro a 1,5 litro, né? É bastante coisa mesmo. É isso aí. Inclusive, né, se a gente for analisar a quantidade de saliva produzida, né, em relação ao peso das glândulas salivares, a gente pode falar que ela é a glândula com maior secreção que a gente tem, né, porque são glândulas pequenas, mas que produzem uma quantidade muito grande de secreção. Lá no pâncreas a gente também tem aí mais ou menos 1 litro de secreção pancreática, mas olha o tamanho lá dele em relação às glândulas salivares. Então, realmente, elas têm uma produção muito grande, tá? Então, tem algumas características aqui que é importante a gente ressaltar, né? Que é o volume dela, o volume de produção dela que é grande. Esse volume de produção, gente, ele só é possível porque essa é uma glândula, né? Essas glândulas, elas têm uma irrigação sanguínea muito grande. O fluxo sanguíneo que elas recebem é bastante intenso. Para vocês terem ideia, né? Ela recebe um fluxo sanguíneo maior do que a nossa musculatura em atividade. Então, ela recebe um fluxo muito intenso e é isso que permite a ela essa produção tão grande de saliva, tá? Ao contrário de outras secreções que a gente vai ver, como a gástrica e a pancreática, ela não é regulada por fatores hormonais. Ela é regulada somente por fatores neurais. Então, a regulação dela é através do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, ok? E lembrando que, quando ela sai dos ácidos, a gente tem ali uma solução mais isotônica, mas em decorrência daquela troca de íons que acontece na região ductal, né, ela fica mais hipotônica.
E em relação ao pH, como que vocês acham que é o pH dessa saliva? Praticamente neutro. Isso, praticamente neutro, né? De neutro até pode tender aí a alcalina, mas não a ácida. Por quê? Ação da pitialina? Da enzima? Como que a enzima regularia esse pH da saliva? Eu acho que ela quis dizer que precisa um pH neutro para a amilase funcionar. Ah, sim, tem um porquê, né? Para ele ter esse pH é importante para a ação da alfa-amilase, realmente. Mas o que faz esse pH ficar nessa faixa? O que garante isso? A secreção de bicarbonato? Isso, a secreção de bicarbonato que a gente tem lá no ducto, né? Então, essa secreção de bicarbonato, ela mantém esse pH da saliva entre neutro a levemente alcalino, que é o ideal para o funcionamento da alfa-amilase, né? Mas e se eu falar para vocês que o alimento, ele não fica tempo suficiente na boca, né, em contato com a alfa-amilase, para que ela possa, né, para que ela tenha tempo de exercer o papel dela de iniciar a quebra aí dos carboidratos. Então, como é que funciona isso? Pensa no tempo que você fica fazendo a mastigação. O alimento, enquanto desce pelo esôfago, ele começa a digestão. Isso, embora na boca, né, durante a mastigação, o tempo seja curto, não dê tempo para essa alfa-amilase realmente fazer o papel dela, né, conforme você deglute, ela continua fazendo ação, enquanto o alimento está passando no esôfago e até mesmo quando ele já chegou lá no estômago. Como que ela consegue fazer isso se ela precisa de um pH mais alcalino, de neutro alcalino e lá é ácido? Professora, eu vi que ela age enquanto ela ainda está armazenada no fundo do estômago. E aí? Como? Isso eu já não tenho ideia. Então, aí a gente tem dois fatores para a gente levar em consideração, tá? Embora, né, o pH lá do estômago seja bastante ácido, quando começa a chegar o alimento, né, o próprio alimento, ele já vai fazer uma diluição desse suco gástrico e vai elevar um pouco esse pH, tá? Então, com a chegada do alimento lá dentro do estômago, o pH se eleva, né, por conta desse bicarbonato que tem na saliva, por conta da quantidade de alimento que está chegando, que vai diluir ali o suco gástrico. E, além disso, né, com todo o processo da mastigação, a alfa-amilase que estava presente na saliva, ela se mistura com os alimentos, ela se mistura ali no bolo alimentar. Então, enquanto ela está, digamos assim, protegida dentro do bolo alimentar, toda misturada, ela vai continuar agindo, vai continuar fazendo essa quebra de carboidratos, tá? A partir do momento em que você começa a ter uma mistura maior desse bolo alimentar lá no estômago, então essa alfa-amilase vai entrando em contato com o pH ácido do estômago e aí ela vai perdendo a efetividade dela, tá? Mas o fato dela estar ali misturada no bolo alimentar, de certa forma, protege, né, essa alfa-amilase para ela não entrar em contato direto com esse pH ácido. Então, por isso que a gente tem a ação da alfa-amilase, mesmo lá dentro do estômago ainda. E essa ação vai se perdendo aos poucos lá com os movimentos de mistura. Deu para entender agora como é que fica? Ok?
Deu sim, professora. Essas glândulas, né, que a gente fala, essas glândulas salivares, elas não contribuem, né, para a formação da saliva como um todo de forma muito proporcional, tá? Enquanto a submandibular e sublingual, elas contribuem com 70% do fluxo basal da saliva, né, a parótida, ela contribui aí em torno de 15 a 20%, né? Por quê? Porque nós temos outras, né, e o restante vem da onde? Nós temos outras glândulas, né, que se localizam dentro da cavidade oral, que estão ali nas regiões da mucosa, que também são secretoras, né, são glândulas que também secretam solução que vai formar a saliva. Só que são glândulas menores, né, que tem uma contribuição muito pequena, por isso que a gente não fala delas em particular, mas é importante saber que elas existem, tá? Quando a gente tem uma estimulação, né, então quando a gente avalia o fluxo estimulado, não mais o basal, predomina aí a função da parótida e das submandibulares, tá? As duas juntas vão contribuir aí com pelo menos 50% desse fluxo estimulado, ok? Quem é que estimula esse fluxo? Tá? Quem é que faz com que essas glândulas, elas sejam estimuladas? O sistema nervoso autônomo, como eu falei lá para vocês, né? Simpático e parasimpático. Quando a gente fala na inervação parasimpática, deixa eu achar o meu cursor aqui. Nós temos dois pares de nervos aqui que são bastante importantes, né? Que é o sétimo par, né? Que é ali o facial, que ele vem inervar a submandibular e sublingual, e nós temos o nono par, que é o glossofaríngeo, que vem inervar aqui as parótidas, ok? Então, essa inervação parasimpática, ela regula a secreção salivar. Quando a gente pensa, quem é que inicia, né, a secreção salivar? Quem é que dá o start para estimular a secreção salivar? É o sistema nervoso parasimpático, tá? Ele é que é secretivo, ele que estimula e também faz essa manutenção. O simpático participa em menor proporção, vou mostrar para vocês, mas também participa. Mas quem é o responsável por iniciar esse processo é o parasimpático. O parasimpático, ele além de estimular, né, as regiões ali acinares e induzir a produção de substâncias que vão formar saliva, ele também aumenta o fluxo sanguíneo para a glândula, uma vez que ele tem um papel de vasodilatador. Tá? Então, quanto maior o fluxo que chega lá nas glândulas, maior é a produção de saliva. Tá? Porque da onde que vem essa água? Vem lá da circulação sanguínea. Né? Então, o parasimpático, ele estimula também o aumento do fluxo através da vasodilatação. E o que é que o simpático faz nessa história? Ele tem o que a gente chama de papel bifásico. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele estimula, ele também inibe, né, por outro mecanismo. De que maneira? A estimulação simpática sobre as glândulas faz com que eu aumente a secreção primária, tá? Mas, como a norepinefrina tem uma ação vasoconstritora, em termos de volume, o simpático reduz. Então, imagina que se eu tiver uma ativação simpática, eu vou ter uma produção de saliva, mas vai ser uma produção de saliva mais concentrada, com menos água, tá? Então, ela vai ser uma secreção, assim,
mais densa, não vai ser uma secreção tão aquosa, tão lubrificante. E a gente pode pensar isso, por exemplo, né, com 2 exemplos, a gente consegue entender o papel do sistema nervoso autônomo. O que é que acontece quando a gente, por exemplo, pensa num alimento que a gente gosta, ou quando a gente sente o cheiro de um alimento que a gente gosta, ou quando a gente visualiza um alimento que a gente gosta? O que acontece na nossa boca? Aumento da produção de saliva. O aumento da produção, né? A gente tem aí uma ativação parasimpática. Através dos centros superiores lá, bulbares, né? A gente tem uma ativação parasimpática. Ativando aí facial, glossofaríngeo, mas ativando o vago também, porque ao mesmo tempo, né, que a gente começa a salivar, o nosso estômago também começa a secretar suco gástrico, né? O pâncreas também começa a secretar suco gástrico, tá bom? Então, isso é ativação parasimpática. Em contrapartida, né, quando você tem uma situação aí de estresse, quando você leva um susto, ou qualquer coisa nesse sentido, que leva a uma ativação simpática, você tende a ficar com a boca de que forma? Seca. Com a boca seca, né? Porque a ativação parasimpática, embora ela estimule a secreção, mas é uma secreção pouco aquosa, é uma secreção mais densa. Então, dificulta a lubrificação da cavidade oral. Entenderam a diferença do simpático e do parasimpático sobre a ação das glândulas salivares? Sim ou não? Sim, sim. Então, vamos voltar aqui para a Constituição e para as funções, né? A gente nem imagina que a saliva possui tantas funções assim. Vocês mencionaram, né? Umidificar ali o alimento, fazer a proteção da cavidade oral, né? E nós temos mais do que isso em termos de função e propriedades dessa saliva. Então, nós temos, por exemplo, né, a saliva é importante para o processo de gustação. Depois, lá em neuro, quando a gente for falar de órgãos do sentido, né, nós vamos falar lá da gustação. Para que a gente tenha percepção do sabor, nós temos que ativar as papilas gustativas, né? Elas possuem diferentes receptores para diferentes substâncias, né? Algumas para sódio, outras para potássio, outras para cloro, enfim. Para que a gente tenha a ativação dessas papilas gustativas, é preciso que o alimento seja misturado com a saliva. Uma vez que ele está diluído ali na saliva, umedecido pela saliva, as papilas conseguem ser acionadas pelas diferentes substâncias que estão presentes naquele alimento e que foram solubilizadas com a saliva, né? Então, a gente sente o gosto com muito mais facilidade se você está com a boca mais úmida, mais lubrificada, com uma quantidade adequada de saliva, né, do que se você tiver ali com a boca seca. Outra questão é a regulação da temperatura, sempre no sentido de se aproximar da temperatura corporal. Então, se você coloca na boca algo muito quente, né, conforme você mastiga esse alimento quente, a saliva tende a resfriá-lo, trazendo para mais perto da temperatura corporal. Se você coloca um alimento muito gelado, a saliva tende a aquecê-lo para que ele fique mais próximo da temperatura corporal. Então, a saliva ela também serve para regular aí a temperatura desses alimentos, né? Até para não danificar outras estruturas. A limpeza da cavidade bucal. Então, imagina que se a gente está deglutindo 1 litro e meio de saliva, é como se a gente estivesse lavando aí a cavidade oral, né? Lavando os dentes o tempo todo, né? E isso faz com que a gente tenha uma saúde bucal melhor.
isso minimiza a ocorrência de cáries, isso minimiza a ocorrência de lesões da cavidade oral, né, da mucosa, infecções bacterianas. A gente precisa da saliva para fonação, né, quando a gente está com a boca mais úmida, é muito mais fácil da gente falar, porque quando a gente vai fazer uma palestra ou vai falar muito, né, chega uma hora que fica difícil, a gente tem que tomar um pouco de água, porque quando você fala demais, essa produção de saliva não é suficiente para manter essa lubrificação toda, né? Tem um efeito tamponante, nós vimos lá que tem muito bicarbonato na secreção salivar, então serve para tamponar, né? Se eu como um alimento mais ácido, o bicarbonato que está ali vai tamponar. Ela tem substâncias como a lisozima, tá? Que tem ação bactericida, então já começa a ter uma ação ali de destruição de possíveis micro-organismos que estão nesses alimentos. Anticorpos com predominância de IgA. Ela tem ação cicatrizante porque ela tem fator de crescimento, né? Então isso justifica, por exemplo, aquele comportamento instintivo dos animais de lamber um machucado, né? De lamber uma ferida, porque ela tem realmente fator de crescimento que induz a cicatrização, né? E ela ajuda na incorporação de flúor e fosfato nos dentes, tá? O flúor e o fosfato, eles vêm lá da circulação sanguínea e vão para a saliva, né? Quando ela é produzida e secretada. Então, quando ele fica ali, passando pela cavidade oral, ajuda a incorporar flúor e fosfato nos dentes, né? Então, olha quanta ação importante tem a saliva. Vocês já ouviram falar numa doença chamada xerostomia? Já ouviram falar em xerostomia? É a da boca seca, professora? É a boca seca, né? A xerostomia é quando a boca fica seca, quando há uma redução na produção de saliva, uma ausência da produção de saliva, que pode ser por lesão glandular, pode ser por lesão dos nervos que fazem a inervação aí das glândulas para regulação da saliva, né? Mas a xerostomia é essa característica aí da boca seca. Um indivíduo que, por algum motivo, não consegue produzir uma quantidade adequada de saliva, o que vocês acham que pode acontecer? Deficiência de flúor e fosfato. O que você vai observar na saúde da cavidade bucal dele? Cárie? Ele vai ter mais cárie, o que mais? O paladar vai ser afetado. Vai afetar o paladar, o que mais? Deficiência de amido. Como assim, deficiência de amido? Porque, teoricamente, ela quebra o amido, né? Então, se não teria ela, a gente teria deficiência de absorção. Isso a gente não vê muito, né, por causa das outras quebras que acontecem, tá? Mas uma das coisas muito importantes que a gente vai ver nesse indivíduo é lesão da mucosa oral, porque a gente perde toda a capacidade lubrificante e protetora ali da mucina, né? Então, nós temos, da mesma maneira que a gente tem aqueles colírios, né, que são lágrimas artificiais, né, que a gente pode pingar para lubrificar o olho quando a gente tem dificuldade de lubrificação, nós temos também componentes que são como se fosse uma saliva artificial, mas a predominância ali é mucina, né? Ali eu não estou muito preocupada em botar de volta para ele enzimas, mas eu estou preocupada em repor para ele o muco, né? Então existem aí a nossa saliva artificial, que é a base de mucina para eles ficarem colocando, né, na boca e mantendo essa lubrificação, tá? Uma outra condição em que a gente observa aí a presença da xerostomia é a síndrome de Sjögren, né?
que ela, na verdade, ela causa o ressecamento de várias mucosas no indivíduo, né? Então, ele vai ter ressecamento da cavidade oral, dos olhos, né? Como ele é predominante em mulheres, ressecamento de epitélio vaginal. Então, ocorre aí a dificuldade de produção de muco em uma série de mucosas, tá? Então, aí se faz necessário também essa reposição da saliva, tá? Como que escreve? Síndrome de Stevens-Sjogren. Por qual livro vocês leram? O Steven é com S mudo, tá? Stevens-Sjogren. Tem uma treminha aí. Vocês conseguem ver esses exemplos lá no livro da Margarida Aires, tá? Aliás, a minha sugestão para vocês de leitura da secreção, eu gosto muito da Margarida Aires, porque ela traz detalhes bem interessantes, inclusive vários exemplos de fisiopatologia, tá? Tem algumas coisas lá no capítulo que não se faz tão necessário de ler, em alguns momentos ela conta um pouquinho de história, e aí não tem muita importância, né, mas o restante é bem interessante. Em termos de figuras, a gente vai ter aí a Silverton, não sei se vocês conhecem o livro da Silverton de Fisiologia. Já usaram ou não? Esse não, professora. Não? A Silverton, ele não é um bom livro-texto, digamos assim, tá? Mas ele tem figuras muito ricas. As figuras são muito boas, embora o texto seja pobre, as figuras são bem boas. Inclusive, para a parte de digestão e absorção, eu vou mostrar várias figuras da Silverton para vocês. Eu não me lembro agora se na biblioteca tem, eu acho que a gente já havia solicitado sim, não sei se tem na biblioteca online, mas acho que vocês conseguem também PDF. A Silverton é um livro que vale a pena de ser lido, né, quando você não tem muito tempo para ler algo maior antes da aula, né, para fazer o roteiro. Então, a Silverton ela é interessante para isso, tá? Para você fazer uma leitura prévia, porque ela traz uma visão geral, mais superficial, né? Então, um primeiro contato com o conteúdo. Depois da atividade, então, é mais interessante que vocês aprofundem ou com a Silverton, ou com o Guyton, ou com o Bernie, tá? O Bernie, às vezes, tem algumas unidades que ele tem figuras muito boas também, muito didáticas, né? E o Bernie tem um texto bem legal também. Ele traz o conteúdo de forma mais integrada do que a Margarida e o Guyton, que trazem mais fragmentados em capítulos, com temas mais específicos, tá bom? Então, lá na Margarida, ela dá esses exemplos, tá? Da síndrome de Stevens-Sjogren, da xerostomia, enfim, é um lugar para vocês darem uma olhada, tá bom? Dúvidas aqui nas glândulas salivares, gente? Podemos passar para a secreção gástrica. Sim. Então, vamos lá. O que é que vocês já ouviram falar de estômago, de secreção gástrica? O que é que tem lá na secreção gástrica? Ácido clorídrico. Ácido clorídrico. O que mais? Fator intrínseco. Fator intrínseco. O que mais? Pepsinogênio. Pepsinogênio. Enzimas. Isso. Tem mais alguma enzima? Hein? Base também? Gástrica?
lipase, né? A gente tem a lipase salivar e nós temos a lipase gástrica aqui também, né? Vocês acham que existe algum prejuízo, né, para um indivíduo se ele fizer a remoção do estômago? Eu removi o estômago e agora eu estou fazendo, né, a ligação ali direto com a região do duodeno. Isso é possível? Sim. E esse indivíduo pode ter algum prejuízo por não ter estômago? Eu não sei se é algum prejuízo, mas ele consegue viver sem o estômago, porque essas enzimas, a lipase e a amilase, têm no suco pancreático, né? Sim. Alguém acha que ele pode ter algum prejuízo importante? Que no estômago tem algo que seja essencial? Acho que controle de bactérias por causa da acidez do estômago, talvez. Eu acho que uma deficiência de aminoácido também, não? Por que uma deficiência de aminoácido? Porque por mais que a gente tenha as mesmas enzimas no duodeno, é no estômago que tem a maior parte da quebra principal dos aminoácidos ali, da pepsina. E aí não poderia ser suprido para baixo. Eu acho que não com a mesma intensidade, mas posso estar errado. O que é mais importante de tudo aí, quando a gente faz a remoção do estômago de um indivíduo, é que ele perde a produção de fator intrínseco. Tá? A ausência de fator intrínseco é o mais preocupante. Por quê? Porque não tem outro lugar para produção. Sem fator intrínseco, ele não vai fazer absorção de vitamina B12, né? E aí ele vai poder desenvolver uma anemia perniciosa, megaloblástica. Então, se eu fizer a remoção do estômago, o que eu tenho que me preocupar é em relação à vitamina B12. Ok? Esse é o restante das funções podem ser supridas para baixo, ainda que com algum prejuízo em intensidade, né? Mas isso não levaria o indivíduo a nenhuma outra condição tão ruim assim, tá bom? Então, só para trazer aqui para vocês a importância do fator intrínseco, porque muitas vezes a gente fica com aquela lembrança do suco gástrico só pensando na digestão, né? E a gente não pode esquecer da presença aí do fator intrínseco, tá bom? Então, só para chamar a atenção de vocês para ele. Lá no estômago, né, então agora a gente não tem mais aqui uma glândula anexa que tem ácidos e ductos. O que nós vamos ter né, lá nas microvilosidades, e a gente tem essas vilosidades todas lá na mucosa do estômago, né, nós vamos ter aí diferentes tipos celulares, né, que vão predominar aí nas diferentes regiões do estômago. Então, a gente vai ter ali células do tipo mucosa, né, representada aqui em amarelinhas, que vão secretar muco, e esse muco é rico em quê? Bicarbonato. Bicarbonato, né? E qual é a principal função do muco aqui no estômago? Não deixar que as próprias células sejam digeridas pelo suco gástrico. Isso é evitar, né, que esse pH ácido do suco gástrico promova lesões, né, na própria parede do estômago. E aí, pessoal, a gente tem aqui, né, os dois lados, né, o lado bom e o lado ruim. O ácido do estômago, ele é importante para a digestão, ele também é importante para regular a proliferação das células do estômago,
Se a gente tirar completamente o ácido, a gente pode ter uma multiplicação exacerbada das células aí da parede do estômago, né? E ter algum tipo de tumor ou algo assim, né? Então, é como se o ácido clorídrico, como se ele fosse um aparador de grama, né? Ele vai aparando, ele vai controlando aí a proliferação dessas células, o crescimento dessas células, né? Então, esse é um dos problemas, digamos assim, das dificuldades de se usar medicamentos que inibem a produção desse suco gástrico, né, desse ácido, por tempos extremamente prolongados e em doses altas, tá bom? Então, nós temos aqui as células regenerativas, né, que como há uma destruição aqui pelo suco gástrico, então tem que ter regeneração também. Isso é um processo que acontece de forma controlada, né, como se fosse uma poda aí, mas sem ter lesão, porque nós temos toda uma proteção aí da mucosa, né, através da produção de muco. Nós temos as células que vão ser específicas para a produção de ácidos, que são as chamadas células parietais, tá? Então, tá aqui a carinha das células parietais, depois a gente vai ver ela ampliada para entender o mecanismo de produção de HCl. Nós temos as células chamadas principais. O que as células principais produzem? Enzimas. Pepsinogênio. Isso, vão produzir ali o pepsinogênio, né? E o fator intrínseco, quem é que produz? A célula endócrina. Célula endócrina? Não é a A parietal? célula parietal. A célula parietal, né? Como célula endócrina, a gente tem, por exemplo, as células G, produtoras de gastrina, uma vez que a gastrina ela vai para a circulação sanguínea, tá? Então, por isso que a gente chama aí de células endócrinas, que o produto delas vai para a circulação sanguínea. Então, nós temos diferentes tipos celulares, né, lá na parede do estômago, e cada uma com função diferenciada, ok? Então, vamos falar primeiro aqui do pepsinogênio produzido aí pelas células principais, né? Esse pepsinogênio, ele já é a enzima ativa? Não, É ele que já vai quebrar a proteína, é o pepsinogênio? não. Não, ele tem que ser convertido, né? Então, ele é um zimogênio que vai ser convertido na enzima propriamente dita. Quem faz essa conversão? O ácido clorídrico. Isso, então olha só, né, como é importante a gente pensar na regulação também do ácido no estômago. Se eu inibir demais a produção de ácido lá no estômago, eu vou prejudicar a ação da pepsina. Por quê? Porque eu preciso do HCl, né, para manter um pH baixo, para ter essa conversão do pepsinogênio em pepsina. E ela vai ser ativa nesse pH, né, mais baixo, aí próximo a 2. Então, se eu bloquear muito a produção de ácido, eu posso ter aí um prejuízo na digestão das proteínas na região aí do estômago. Então, por isso que isso tem que ser tudo muito bem regulado, né? Eu não posso ter ácido demais, porque senão eu vou começar a causar lesão da parede do estômago. Eu posso ter o refluxo desse ácido para a região do esôfago, né? Vocês viram lá com o Adriano o esfíncter esofágico inferior aí, né? Existem situações de herniação aí desse esfíncter, né? Onde ele fica mais aberto, e aí com o movimento do estômago você pode ter um refluxo desse suco gástrico e começar a promover lesão ali da região, né, inicial do esôfago. Por quê? Porque o esôfago, ele não tem uma proteção tão intensa de muco quanto o estômago, então ele não é
preparado para receber uma carga ácida. Né? Lembra que quando a gente deglute, né, no movimento normal, a gente deglute um bolo alimentar rico em saliva com um pH mais alto, tá? Que passa ali pelo esôfago. Esse esôfago, ele não tem um epitélio preparado para o movimento retrógrado que a gente fala, que é o retorno do bolo alimentar embebido numa secreção ácida, né? Numa situação de vômito, por exemplo, né? Depois do vômito a gente fica com uma sensação de ardência, né? Ali naquela região aqui da cardia. Essa sensação de ardência, né, é o efeito do suco gástrico ácido sobre o esôfago, né? E se houver aí um refluxo constante, você vai começar a ter uma alteração das células dessa região do esôfago, né, podendo ter uma hiperplasia e tudo mais aí, metaplasia, enfim, tá bom? Então, cada região, ela é preparada, né, para secreções que passam ali pensando do ponto de vista fisiológico, tá? Então, eu posso, em algumas situações, como por exemplo, de refluxo, né, utilizar aí fármacos que reduzem a produção de ácido, né, como os inibidores de bomba, os bloqueadores de receptor H2, posso reduzir um pouco a produção de ácido quando ela está exacerbada, né, mas não posso reduzir muito, porque senão eu prejudico, né, a função que esse ácido clorídrico tem ali no processo de digestão e manutenção da atividade do estômago, tá? Uma outra intervenção que a gente pode fazer, depois nós vamos falar disso lá na farmacologia, são os pró-cinéticos, que é quando a gente acelera um pouco o trânsito pelo estômago, né? Ao invés do alimento ficar mais tempo ali no estômago, né? Às vezes você acelera um pouco a passagem pelo estômago para evitar que tenha alimento que possa refluir, né? Então, os pró-cinéticos ajudam aí também, sem ter que necessariamente alterar a produção de ácido, tá bom? Então, tá aí o pepsinogênio convertido em pepsina. Depois nós vamos falar amanhã especificamente da ação dessas pepsinas, tá? Na quebra de proteínas, porque elas não fazem quebras finais, né? Elas começam a quebra, eu tenho de proteína, que é uma cadeia longa de aminoácidos, formando ali, né, oligospeptídeos, que são cadeias menores. E aí a gente vai falar também da ação dessas enzimas, né, sobre o substrato em termos de local. Se ela age numa quebra no meio, se ela age numa quebra mais nas pontas, né, porque aí a gente tem exopeptidases, mas eu falo mais disso para vocês amanhã, tá bom? Então, o pepsinogênio produzido pelas células principais, né, vai ser convertido em pepsina graças à ação do ácido clorídrico em pH bastante ácido, tá bom? Vamos falar um pouquinho da regulação dessa produção de secreção gástrica, né? Vocês acham que o suco gástrico, ele só é produzido quando o alimento chegar lá no estômago? Não. Quando que ele começa a ser produzido? Por estímulos externos, como cheiro, sabe? Você está olhando para a comida. Isso. Então, nós temos, né, nós dividimos esses estímulos da secreção gástrica em 3 fases. E a gente chama de fase cefálica. Por que fase cefálica? Porque nesse momento, né, eu não tenho um alimento no estômago. São só esses estímulos externos, né, de olfato, de visão, ou mesmo de pensar, né, no alimento, que faz com que você tenha um estímulo via nervo vago até o estômago para induzir a produção de suco gástrico, tá? A fase gástrica, que é exatamente quando o alimento já está lá no estômago,
e uma fase intestinal, porque quando o alimento chega no duodeno, a chegada dele lá no duodeno também controla a produção de suco gástrico. E a gente vai ver o que prevalece em cada uma dessas fases, tá? Então, nós temos aqui, ó, o que a gente chama de reflexos condicionados, tá? Que é isso que a gente falou, olfato, visão, e mesmo pensar, né, aqui no alimento. Você vai ter aí uma descarga através do parasimpático, através do nervo vago, né? Isso que a gente chama de reflexo longo, porque ele vem de fora do trato gastrointestinal, tá? Então, essa mensagem vem até as células efetoras aqui da parede do estômago, né? E vai fazer com que ocorra aí a produção de suco gástrico. Inicia a produção de suco gástrico, né? E, logicamente, que é uma quantidade bem menor do que aquela produzida quando o alimento já está no estômago. Então, é como se fosse um preparo, né? Eu já estou sentindo o cheiro do alimento e o meu estômago começa já a produzir suco gástrico, porque vai vir alimento por aí, tá? Esses reflexos condicionados que a gente falou, eles vão estimular lá as células G produtoras de gastrina, né? E essa gastrina vai ser um dos fatores que estimulam a produção de ácido clorídrico, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês direitinho esse mecanismo. Na fase gástrica, a gente tem aqui a presença do alimento lá no estômago, distendendo a parede do estômago, tá? E os próprios nutrientes em si, estimulando também as células a produzir gastrina, e a gastrina estimulando a produção do suco gástrico. Ok? Então, fase cefálica e fase gástrica. Quando o alimento, né, chega lá na região do duodeno, né, quando ele entra no intestino ali na região inicial, que é o duodeno, a gente tem uma distensão do duodeno pelo bolo alimentar, né, por esse quimo ali, que vai também estimular as células G a produzir gastrina. Só que agora, esse estímulo não é sobre as células G que estão no estômago, é sobre as células G que estão no intestino. Então, nós temos células produtoras de gastrina também lá no duodeno, tá? E essa gastrina, da mesma forma, vai lá no estômago, estimula a produção de suco gástrico. Para quê? Para intensificar o processo digestivo. Esses peptídeos, esses aminoácidos que estão chegando ali no bolo alimentar, né, também potencializam esse estímulo nas células G, estimulando a produção de gastrina. Tá? Esses estímulos aqui duodenais também agem sobre as células parietais, né, fazendo com que a gente tenha aí uma produção de ácido clorídrico. Então, isso é o processo inicial. Inicialmente, quando chega lá no intestino, eu ainda tenho um estímulo para o estômago para intensificar a digestão. Produzir mais gastrina, produzir mais suco gástrico, né, mais HCl, intensificar a digestão. No momento posterior, o que é que a gente começa a observar? A gente já começa a observar o inverso, né? Uma inibição da secreção, dessa secreção gástrica e do esvaziamento. Por quê? Conforme o duodeno vai enchendo, né? Esse quimo que está chegando ali, acumulando, aqueles reflexos que a gente diz, né? Que são reflexos curtos. Esse duodeno, quando ele começa a ficar muito cheio, ele tem que dizer para o estômago, olha, vai devagar aí para esvaziar aqui, porque não tem mais espaço, né? Então, o que começa a acontecer? Com todo esse estímulo da produção de secreção gástrica, o quimo vai chegando cada vez mais ácido lá no duodeno. E esse quimo ácido no duodeno, ele estimula as células S, lá do duodeno, a produzir secretina. A secretina
vai agir onde? Agora nós estamos falando dos hormônios ali específicos do trato digestivo. Onde que é No secretinado? piloro? Oi? No piloro? Para Fechar. reduzir, né, o esvaziamento. E onde mais? No duodeno, No duodeno, para quê? para secretar bile e suco pancreático também. Então, ele vai agir lá no pâncreas, tá? Ele vai agir lá na região dos ductos pancreáticos, né? Porque lembra que o bicarbonato, ele sempre é secretado nos ductos, tá? Não na região dos ácidos, das glândulas, igual lá na saliva. Então, ao mesmo tempo que essa secretina fala lá para o estômago para diminuir o esvaziamento, ele também vai lá nos ductos pancreáticos e estimula a produção de bicarbonato, né, para começar a tamponar esse ácido, porque o duodeno ali, ele também não tem uma produção tão grande, uma proteção tão grande quanto o estômago, tá bom? E essa solução que está chegando ali, ela também é uma solução hipertônica, né? Essa solução hipertônica também estimula a produção das enterogastronas, né? E aí a gente sabe que tem várias, mas a gente não identifica cada uma delas, tá? Essas enterogastronas fazem o quê? Vai aumentar a passagem de água para a luz? Essas enterogastronas, elas vão inibir a secreção de gastrina e o esvaziamento gástrico, tá? Então, elas têm um efeito inibitório ali sobre a produção da secreção ácida e do esvaziamento. Também vai ajudar, ó, vai mais devagar aí. Tá? Segura um pouco, porque aqui já está muito cheio. E quando a gente tem, né, um aumento desses produtos hidrolisados, principalmente aí quantidade de lipídio quebrado, né, nós vamos estimular a produção da CCK, né, das colecistocininas, lá no duodeno, que vão agir principalmente onde? A CCK vai agir lá contraindo a bile. Ela vai contrair a vesícula para expelir a bile, né? Então, ela promove contração aí da vesícula para que a bile seja ejetada, e ela age também lá na parte dos ácidos pancreáticos, estimulando a liberação das enzimas pancreáticas. Aí nós temos aí também o peptídeo inibitório gástrico ajudando na inibição do esvaziamento. Tudo bem aqui com o que acontece quando está lá no intestino esse quimo? Então, ó, enquanto está no estômago, eu quero muito suco gástrico, quero digestão, tá? Quando o quimo entra no intestino delgado, eu ainda estou estimulando a produção de secreção gástrica, ainda estou estimulando a digestão. Conforme vai aumentando a acidez, por conta da quantidade de ácido que chega no quimo, conforme vai aumentando a quantidade de produtos de quebra ali, e o duodeno vai ficando cheio, aí a conversa dele muda, né? Ele já não vai mais estimular o estômago a fazer digestão. Ele vai começar a inibir a secreção gástrica, reduzir ou retardar aí o esvaziamento para não sobrecarregar a região duodenal, vai começar a estimular o pâncreas a secretar bicarbonato para tamponar esse ácido, vai estimular os ácidos pancreáticos a secretar as enzimas que vão continuar a digestão ali e vão regular os hormônios ali, como a gastrina. E vão também
fazer com que a gente tenha a ejeção da bile, através da contração da vesícula biliar. Certo? Entenderam esse comportamento bifásico que a gente tem ali na fase intestinal? Professora, Oi. você pode repetir a função da enterogastrona, por favor? A enterogastrona, ela vai ajudar a reduzir o esvaziamento gástrico. A reduzir o esvaziamento gástrico e ajudar a inibir a secreção aí de gastrina. Certo, obrigada. Tudo bem aqui? Agora eu vou falar um pouco sobre o ácido clorídrico propriamente dito. Tá? Dada a importância que o ácido clorídrico tem, né, dentro do suco gástrico, a gente vai falar um pouco sobre ele, porque ele tem um mecanismo muito peculiar, né, de regulação, ok? Então, ele é produzido lá pela célula parietal, né, tá aqui, ó, a nossa célula parietal, tá? Que produz ácido clorídrico. Eu tenho aqui uma célula produtora de histamina. Vocês sabem como chama essa célula aqui? Como chama a célula produtora de histamina? São as células enterocromafins, tá? Essas células enterocromafins, elas produzem histamina, e essa histamina também vai ter uma relação aqui com a célula parietal para a produção de HCl. E aqui do lado, nós temos a nossa célula G, que é produtora de gastrina. Tá bom? O que significa essas setas aqui embaixo? O pepsinogênio e o ácido clorídrico, eles vão ser secretados para o lúmen. Tá? O que é o lúmen? Para dentro lá do estômago mesmo. Tá? Então, a gente vai fazer a secreção aqui para o lúmen. A histamina, ela vai para a lâmina própria, ou seja, ela não vai para o lúmen, né? Ela tá ali, ela fica ali numa região onde ela consegue atuar sobre a célula parietal, sem ter que ser secretada lá no lúmen, porque ela não tem ação no processo de digestão, então ela não precisa ir para lá. E a gastrina, ela vai para o sangue. E uma vez que ela vai para o sangue, ela pode agir em células que estão mais distantes dela, né? Então, como é que a gastrina chega para atuar aqui na célula parietal? É através de proximidade? Não. Ela vai para o sangue e, através da circulação sanguínea, ela atinge a célula parietal produtora de HCl, né? É assim que ela trafega, por exemplo, a gastrina que é produzida lá nas células G do intestino, ela pode agir lá no estômago, né? Estimulando a produção de suco gástrico. Então, a gente pode dizer que ela é uma substância endócrina, ela passeia pelo sangue aqui, tá bom? E aqui em cima, ó, tá mostrando que todas essas células, elas sofrem a ação de quem? Elas podem também ser reguladas por quem? Acetilcolina. Pela acetilcolina, né? Ou seja, pelo sistema nervoso parasimpático, tá? Agora vamos ver como que essas células conversam entre si, tá? Então, nós temos aqui, ó, a célula G, o neurônio parasimpático, a célula enterocromafim, aqui o neurônio e a célula parietal.
O que eu quero aqui? Produzir HCl. Tá? Esse é o meu propósito, produzir ácido clorídrico. Como que eu consigo produzir ácido clorídrico? Eu tenho 3 estímulos em cima dessa célula para produzir ácido clorídrico. Então, olha a importância do HCl lá no suco gástrico, né? Eu tenho 3 mecanismos que são indutores da produção de ácido, né? Eu tenho aqui, ó, um estímulo direto, tá? Dos neurônios colinérgicos sobre a célula parietal. Então, basta eu liberar acetilcolina, eu já vou estar estimulando a produção de ácido clorídrico. Essa acetilcolina também estimula as células enterocromafins a produzir histamina. Qual é o propósito da histamina? Estimular a produção de HCl. Lembra que eu falei que ele vai para a lâmina própria? Então, na verdade, é uma ação direta aqui, tá? Ela sai das células enterocromafins e vem aqui estimular a produção de HCl. E as células G, uma vez estimuladas, produzem gastrina, que cai na corrente sanguínea, e a gastrina, ela tanto vem aqui estimular também a célula enterocromafim a produzir mais histamina, quanto ela age direto aqui na célula parietal para produzir HCl. Então, imagina, né, vamos pensar aqui agora, isso tudo é regulação positiva, tá? Depois eu mostro para vocês aqui a regulação negativa, porque a gente tem que ter, obviamente, um mecanismo de controle, senão a gente ia produzir ácido de uma forma descontrolada. Imagina que a gente prescreva aí para um paciente que tem, né, que está com queixa de acidez, de refluxo, então eu vou prescrever para ele um medicamento para tentar reduzir a produção de ácido clorídrico. E aí você prescreve para ele uma ranitidina, por exemplo, né, que é um inibidor de receptor de histamina, de receptor H2 de histamina. Quando eu dou esse medicamento, que é um inibidor do receptor de histamina, eu consigo bloquear a produção de ácido clorídrico? Não, Por que não? porque tem outros meios além desse. Porque tem outros meios, né? Então, qual fator que eu vou estar tirando? Eu vou estar tirando da histamina aqui, né? Eu vou estar tirando um dos fatores aqui. Mas eu ainda tenho a acetilcolina estimulando e eu ainda tenho o estímulo direto da gastrina. Eu tenho 2 fatores. Eu vou conseguir reduzir a produção do ácido? Vou, mas não vou inibir, tá? De uma forma tão intensa. Eu vou só promover aí uma redução, tá? Se eu quero reduzir bastante a produção de ácido, qual que seria uma forma mais eficiente? O meio direto? E como é que é esse meio direto? Onde ele age? Bloquear o neurônio, que estimula tanto a célula produtora de histamina quanto a célula parietal. Então, usar, por exemplo, aqui um bloqueador de acetilcolina? Sim. Mas e aí? Não sobra ninguém? E a gastrina? Ainda sobra a gastrina, que pode ser estimulada por outros fatores, como, por exemplo, o próprio alimento. Tá? E, além do mais, por que que esse aqui é um mecanismo que eu não vou pensar muito? Porque eu teria que usar um bloqueador do receptor de acetilcolina, certo? Vocês viram lá com a Adriana o sistema nervoso autônomo. A acetilcolina, ela só é importante aqui para a célula parietal, ela só age
Eu posso bloquear só aqui? Não, vai bloquear outros processos. Justamente, né? Se eu usasse, por exemplo, um antagonista de receptor de histamina, nós temos um chamado atropina, ele bloqueia todos os efeitos da acetilcolina. Ele é um bloqueador inespecífico, que a gente fala. Então, ele bloqueia a maioria dos receptores muscarínicos de acetilcolina. Então, a gente ia reduzir muito a produção de ácido aqui, mas eu também reduziria o peristaltismo, eu também ia promover uma boca seca nesse indivíduo, tá? Eu ia tender a fazer vasoconstrição, porque eu estou tirando um vasodilatador. Então, a gente teria uma ação muito mais sistêmica, tá? Não seria uma ação tão focada aqui. Então, vocês conseguem pensar em outro tipo de bloqueio para reduzir efetivamente a produção de ácido clorídrico? Algum que haja na gastrina, bloqueando a produção dela. Inibir a bomba de próton? Isso, inibir a bomba de próton, tá? Por quê? Como é que esse ácido clorídrico se forma aqui, né? Nessa célula parietal, nós temos uma bomba de prótons, que a gente fala, né? Uma hidrogênio ATPase que joga hidrogênio para fora, e também um transportador que joga cloro. E aí a gente forma o ácido clorídrico aqui. Então, se eu bloquear aqui na célula parietal o transporte do H+, aqui para o lúmen, eu já não tenho mais uma produção tão efetiva, né, de HCl. É aí que entra, por exemplo, o omeprazol, os prazol de maneira geral, né? Omeprazol, pantoprazol, lisoprazol, tem tudo que é prazol, eles são inibidores de bomba. Eles agem direto aqui na célula parietal. Então, não importa se a acetilcolina está estimulando, se a histamina está estimulando, ou se a gastrina está estimulando. Se eu bloqueio o transporte de ácido aqui, eu não tenho secreção de ácido clorídrico, mesmo que essa célula seja muito estimulada. Então, por isso que hoje, o que a gente tem de mais eficiente para o bloqueio da produção de ácido são os inibidores de bomba, que vão agir diretamente na célula parietal. Ficou claro? Nós temos, né, o controle dessa secreção de ácido feita de maneira fisiológica também. Né? Nós vamos ter aí as células D, que são produtoras de somatostatina, que vão agir inibindo as células G, diminuindo a produção de gastrina. Então, com isso, eu diminuo a estimulação das células enterocromafins e da célula parietal. Tá? Além disso, a somatostatina também age direto sobre a célula parietal, inibindo a secreção de ácido. Então, esse é um processo endógeno de controle. É o processo de controle do nosso próprio organismo sem a necessidade de nenhum tipo de fármaco. Tá? Então, existe um autocontrole, porque senão isso daqui, né, ia aumentar a produção de ácido com qualquer coisa. Então, nós temos o nosso mecanismo de controle através da somatostatina. E de outros fatores que eu vou mostrar para vocês também. Né? Mas a somatostatina ela é muito importante no controle, né, na regulação aí desse ácido clorídrico. Tá? Vamos olhar para essa célula parietal, né, com um pouquinho mais de detalhe. E aí, inclusive, depois nós vamos usar essa mesma célula para falar lá dos fármacos. Então, eu já vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Aqui na célula parietal, ela apresenta uma série de receptores, né? Então, olha lá, ó, ela tem o receptor H2 para histamina, tá? Então, quando a histamina age no receptor H2, e agora eu vou chamar a atenção de vocês de volta para os mecanismos de sinalização celular que a gente falou lá em moléculas e células.
Aqueles que vocês acham que nunca mais a gente vai ter que olhar, mas vai. Bom? Então, olha lá, a histamina agindo sobre o receptor H2, que ele está ligado a uma proteína GS. As proteínas GS, elas sempre estão ligadas, né, ao aumento de AMP cíclico, né, o nosso segundo mensageiro, quando eu aciono uma proteína GS, é o AMP cíclico, tá? Aí nós temos, ó, o receptor de acetilcolina, que é o M3. O receptor M3, ele está ligado a uma proteína GQ. Então, por isso a gente vai ter ativação de fosfolipase, né? E formação aí de IP3 e de acilglicerol. E alterar aqui a permeabilidade a cálcio. Nós temos aqui os receptores de gastrina, são chamados de CCKB, tá? Nós temos aí CCKA, CCKB, que são acionados tanto pela colecistocimina quanto pela gastrina, né, em proporções diferentes, tá bom? Então, nós temos aqui o CCKB, que pode ser acionado pela gastrina, e ele compartilha o mesmo mecanismo de sinalização aqui da acetilcolina, tá bom? Nós temos receptores de somatostatina, que estão ligados à proteína GI. Então, olha por que a somatostatina faz inibição da produção de ácido. Porque ele vai acionar a sinalização via GI. Quando eu aciono uma GI, eu faço o quê? Inibição da formação de AMP cíclico. Então, por isso que ele é inibitório na produção de ácido clorídrico. Outras substâncias importantes que a gente já vai colocar aqui são as prostaglandinas, tá? As prostaglandinas, assim como a somatostatina, são muito importantes na proteção da mucosa gástrica. Por quê? Porque ela tem dois papéis. Um é reduzir a produção de ácido clorídrico, uma vez que ela também aciona aqui sinalização via GI, e outra é porque ela estimula a produção de muco, tá? Pelas células mucosa. Então, ela tem duas formas de proteger a mucosa gástrica. E nós temos aí os fatores de crescimento, tá? Que também fazem, além da manutenção da função celular, também são inibitórios da secreção de ácido. Por quê? Porque o fator de crescimento, ele quer que a célula multiplica. E o ácido vai lá e poda as células, impede essa multiplicação, né? Controla essa multiplicação. Então, é óbvio que o fator que faz proliferar, ele quer inibir aquilo que impede, né? Mas tudo isso, quando isso funciona de forma sincrônica, tá? Fica tudo bem. Eu produzo uma quantidade ideal de ácido clorídrico, eu faço proliferação celular de forma adequada, eu tenho todos esses mecanismos de controle funcionando, então o meu suco gástrico fica na quantidade certa, o meu processo digestivo é certo. O problema é quando a gente tem alteração de algum desses fatores, tá? Então, olhando para essa representação celular aqui da célula parietal, por que grande parte das úlceras gástricas são medicamentosas e estão relacionadas com o uso dos AINES, dos anti-inflamatórios não esteroidais. Agora vocês vão ter que juntar um monte de conhecimento prévio. Por que o uso prolongado de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, podem levar à ulceração de mucosa gástrica? Não só gástrica, né, do duodenal também. Por quê, gente? Eles bloqueiam a GI? Eles vão fazer... É anti-inflamatório, né, professora?
Os AINES, por exemplo, um ácido acetilsalicílico, um diclofenaco. É que eu acho que não vai fazer sentido, mas eu tinha pensado em relação às prostaglandinas, que elas vão ser um desencadeador do processo inflamatório, né? Sim, as prostaglandinas são desencadeadores de processo inflamatório, tá certo? E aí? Qual é o mecanismo de ação dos AINES? Eu não contei para vocês ainda, não tivemos essa aula, mas vocês conseguem pensar. Se o processo inflamatório ele se dá pela ativação da via dos prostanoides, né, porque eu estou produzindo prostaglandinas, por que que eu usaria um anti-inflamatório? Como que ele agiria? Provavelmente ele inibe a prostaglandina. Aí vai, tipo, com a inibição da prostaglandina, vai ter um aumento da produção de ácido clorídrico, vai te causar uma úlcera. Isso, né? De modo geral, o que é que os anti-inflamatórios fazem? Diminuem a produção de prostaglandinas, tá? Como é que eles fazem isso? Os AINES inibem a COX, né? Lembram da COX? Acho que foi a Maria Luísa que falou para vocês da COX, né? A COX é que é responsável, é a enzima que cliva lá o ácido araquidônico, né, transformando ele em prostaglandinas, tá? Então, os AINES inibem a COX, com isso eu não tenho prostaglandinas. Para o processo inflamatório, seja onde for ele no seu organismo, é bom, né, porque eu reduzo os fatores que causam inflamação. Em contrapartida, né, eu não vou ter também prostaglandinas aqui no estômago. E aí eu vou tirar um dos fatores que inibem a produção de suco gástrico e que ajudam na produção de muco, que estimulam a produção de muco. Então, com isso, eu vou ter um aumento da produção de suco gástrico, porque eu vou ter um desbalanço nesse mecanismo todo aqui, né? Eu vou ter um aumento da produção de suco gástrico e vou ter uma perda importante da proteção da mucosa. Então, podem ocorrer as ulcerações da mucosa, né, sob efeito aí do ácido clorídrico. Por isso, não é recomendado, né, o uso de AINES por tempo prolongado, tá? Porque isso só vai acontecer com uma exposição prolongada. Com tempos curtos, né, o que esse indivíduo vai relatar, vai perceber é um desconforto gástrico, tá? Nos primeiros dias aí de uso de um AINES, 2, 3 dias de uso de AINES, ele já vai sentir desconforto gástrico, tá? Mas, obviamente, que não é um tempo suficiente para promover aí uma lesão de mucosa. Agora, por um tempo mais prolongado, é isso que vai acontecer. Tá? Então, por isso que, para aqueles pacientes que precisam fazer um uso mais prolongado de AINES, a gente recomenda utilizar também um protetor gástrico, como, por exemplo, um inibidor de bomba. Tá? Associar um inibidor de bomba para quê? Para preservar a mucosa gástrica. Ok? Ricardo, aí, tipo, o paciente que tem caso de gastrite ou até já tem alguma úlcera, não é recomendado, então, o uso desse anti-inflamatório. Se ele já tem úlcera ou lesão? Isso. Se ele já tem alguma história. Se ele já tem, não é recomendado, tá? Então, a gente lança a mão quando é realmente necessário, tá? Também é importante a gente lembrar aqui que nem toda úlcera, nem toda lesão é causada por AINES, tá? Mas a gente sabe que o uso prolongado é muito comum de acontecer. Existem aquelas situações em que o indivíduo desenvolve úlcera por presença do Helicobacter pylori. Já ouviram falar? A célula que meio que
destrói o muco, né, na camada produtora. Isso, né? O que acontece é que a gente vai perdendo aí a proteção, né, e gerando uma infecção aí na mucosa gástrica. Aí eu pergunto para vocês, como que a bactéria consegue sobreviver, essa especificamente consegue sobreviver nesse pH ácido? Porque normalmente o pH ácido é importante, né, também como efeito bactericida, se a gente come algum alimento contaminado. Por que que ela consegue sobreviver aí e as outras não? Ela deve ter algum tipo de proteção contra o ácido, uma cápsula. Ela fica, né, nas camadas aí de muco, onde tem bastante bicarbonato, né? E ela tem um mecanismo que ela consegue fazer com que o ambiente ao redor dela fique mais de neutro alcalino, né? Ela usa esse bicarbonato para fazer o tamponamento do microambiente dela. Ela é uma bactéria mais espertinha e ela consegue gerar um microambiente alcalino ao redor dela. Por isso que ela consegue sobreviver no estômago, mesmo com um pH tão ácido. Bom? Nesses casos, né, não adianta só se você tiver uma úlcera aí ou uma gastrite por Helicobacter, não adianta só fazer o uso de inibidores de bomba, por exemplo, né, para fazer a correção aí do meio ácido. Nesse caso, a gente precisa fazer também o tratamento antibiótico para a destruição da bactéria, que é feito com amoxicilina e claritromicina. É uma combinação aí de 2 antibióticos associada a um inibidor de bomba, tá? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui do pâncreas, né? Na secreção pancreática não tem muito o que a gente falar, na verdade eu vou gastar muito tempo com o pâncreas com vocês na hora de falar da digestão, né? Porque ele tem muitas enzimas. Então o pâncreas, ele também é uma glândula acinar, né? Tem os ácinos e os ductos. O controle dele vai ser tanto pelo sistema nervoso autônomo, quanto pelos hormônios, né? Então, nós temos aqui a acetilcolina, estimulando os ácinos, e a colecistocinina. São os 2 principais, tá, gente? Tem mais alguns aqui, mas esses são os dois principais. Deixa eu dar só um minutinho que eu vou pegar o meu fio aqui, tá? Tá acabando a bateria aqui, peraí. Porque hoje estou na minha mãe, então tá meio bagunçado aqui minhas coisas. Bom, então a acetilcolina, que vem do sistema nervoso parasimpático, é um estimulador aqui da região acinar, né? E a CCK, que é o nosso hormônio, né, que é produzido lá no duodeno, e vem
através da circulação, agir aqui sobre a região dos ácidos, estimulando a produção das enzimas, tá? E a secretina, que nós falamos lá atrás, né, de quando chega lá o quimoácido no duodeno, que ela é produzida lá pelas células S e vem agir sobre a região aqui dos ductos, estimulando a secreção do bicarbonato, né, para que essa secreção que saia do pâncreas, né, também fique bastante alcalina e seja capaz de tamponar o ácido que vazou lá, tá? Nós temos aqui, quando a gente fala no suco pancreático, né, nós temos um monte de enzimas. Então, nós vamos ter ali, eu coloquei aqui algumas principais, né, e a gente tem que lembrar que elas são liberadas em forma de proenzimas, né, ou são lá os zimogênios que vão ser ativados. Por que é importante que elas sejam liberadas em forma de proenzimas e não a enzima já no seu formato ativo? Para elas não digerirem a própria parede do pâncreas, ou dos ductos. Exatamente, né? Um sentido de proteção, para elas não fazerem a digestão do pâncreas, tá? Então, o que acontece? Quando elas chegam lá no duodeno, lá na parede, né, no epitélio lá do intestino, tem a produção das enteroquinases. Essas enteroquinases é que vão fazer a conversão, principalmente, do tripsinogênio em tripsina. E aí a gente abre um mecanismo de alimentação positiva, de feedback positivo. Quanto mais tripsina eu tenho, mais eu converto o tripsinogênio em tripsina, o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, proelastase em elastase, procarboxpeptidase em carboxpeptidase, tá? Então, quem é convertido pelas enteroquinases é principalmente o tripsinogênio, e aí, uma vez que ela vira tripsina, ela vai fazendo a conversão das outras. Então, isso é um mecanismo de proteção do pâncreas, né, para que ele não seja destruído pelas enzimas que ele mesmo produz. É lógico que existem condições em que isso acontece, né, nas pancreatites, por exemplo, né, ou por processos inflamatórios, ou se a gente tem, por exemplo, uma obstrução, né, do ducto por onde saem essas secreções pancreáticas, e você começa a aumentar a produção ali dentro do pâncreas, né, isso fica aprisionado, começa a ter ativação dessas enzimas, né, e aí também pode acontecer a destruição ali. Então, existem situações que são fora, né, do processo fisiológico, que eventualmente pode ocasionar a ativação dessas enzimas lá dentro, né, e desenvolver ali um quadro de pancreatite, né, lembrando que as pancreatites, elas são condições, assim, muito ameaçadoras para a vida, né. Experimentalmente, por exemplo, né, se eu quero estudar o que acontece na pancreatite, seja, por exemplo, na hemodinâmica, né, o que for, em modelos experimentais em animais para fazer pancreatite, como é que a gente faz isso? A gente pega a enteroquinase e injeta dentro do pâncreas, né, através ali do ducto de saída das enzimas, a gente injeta enteroquinase por aí. E isso faz com que toda a ativação enzimática aconteça lá dentro e desenvolva a pancreatite, com necrose pancreática e tudo mais, tá? Então, por isso que ter a enteroquinase só no intestino é um mecanismo protetor aí do pâncreas. Não é só essas enzimas, tá, que eu coloquei ali, que tem no suco pancreático. Então, nós temos, além delas, temos a amilase pancreática, né? Temos lipase, então temos as enzimas que vão digerir ali os lipídios, né? A lipase,
as esterases, fosfolipases. Temos enzimas que vão ser responsáveis aí, né, pela quebra de nucleotídeos, desoxirribonucleases, ribonucleases, e os fatores reguladores, né? Então, tem os inibidores da tripsina que estão presentes lá dentro do pâncreas, impedindo que ela seja ativada. Então, imagina que esse suco pancreático, ele é extremamente rico, né, em enzimas, e é por isso que a gente fala que mesmo que não tenha as enzimas lá para cima, né, por exemplo, lá do estômago, a gente consegue fazer boa parte do processo aqui no intestino, né, grande parte do processo, por essa variedade de enzimas pancreáticas que a gente tem, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes com vocês agora em relação a quem é exopeptidase e endopeptidase, porque eu vou falar disso amanhã, né? Então, em relação à função de cada uma dessas enzimas, a gente vai ver tudo amanhã no processo digestivo. Agora, é importante que vocês conheçam como elas são liberadas, de onde, quem controla. Aí, aqui no pâncreas, quem controla essa secreção é o sistema nervoso autônomo, como a gente viu lá, a acetilcolina, né? E alguns hormônios, né? A gente falou lá da CCK, mas também tem o VIP, tem substância P, né? Em menor quantidade tem vários outros controladores aqui, tá bom? Então, nós temos aí nessa célula, ó, vários receptores, né? Receptor para VIP, para secretina, para gastrina, acetilcolina, colecistocinina, todo mundo que pode, de alguma forma, influenciar na secreção pancreática, né? Lembrando que a colecistocinina e a acetilcolina são os mais importantes para agir nos ácidos e a secretina o mais importante para agir no ducto. Tô com dor no olho. Tranquilo aqui, pessoal? Na parte de secreção é bem de boa. Alguma pergunta? O que você sonhou? Tudo bem? Andréia, deixa eu te Oi. pedir um favor. Você pode passar esses slides para a gente? Gente, esses slides de figuras aqui, ó, estão todos lá na Margarida, no Berne e na Silverton. Todos esses, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, esse daqui é o tipo de figura que é da Silverton, ó. Tá? Esse daqui a gente tem lá na Margarida. Esse daqui, se eu não me engano, é do Berne. Esse aqui também. Esse aqui tem todos. Essa figura aqui tem todos eles. Inclusive, alguns têm até o próprio mecanismo da secreção de ácido aqui. É interessante para vocês verem. Esse daqui também é da Margarida. Essas tabelas, ó, são tudo de lá. Não precisa se preocupar com os textos. Por isso que eu trago geralmente as figuras, que é para vocês direcionarem na leitura lá de vocês. Tá? Vocês vão achar todas essas das glândulas aqui, ó. Todas são, maioria da Margarida, para vocês lerem lá. Tá? O único que eu não tenho certeza é a Silverton, se tem lá na biblioteca, mas eu acho que tem sim, a gente já tem na biblioteca. Deem uma checada lá, tá? Ela tem as figuras boas, mas o texto dela realmente em muitos momentos, ele é meio pobrinho, tá?